Um pouquinho de roupa suja agora aqui, eu já lavei uma vez, mas eu vou lavar de novo, tá? Em relação ao que a Ana falou, desde o começo dos estudos dela, essa autoestima baixa eu também tinha. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou até te contar, não sei se você já viu alguma entrevista minha, que acho que eu devo ter falado uma vez ou duas, então talvez você não saiba. Embora a gente tenha essa baixa autoestima, muitas vezes é por fator nosso e muitas vezes é por fator de alguém que nos estimula a ser assim. Por exemplo, você não vai estudar, você só vai trabalhar, porque quando eu tinha a sua idade, eu vendia bala no trânsito, eu era da roça, então você não vai... Então a pessoa já fala assim, então, eu serei um inútil, eu não preciso estudar, eu só vou fazer isso na minha vida inteira. Tem pessoas que fazem você se tornar uma pessoa assim. No meu caso, além de eu ter uma autoestima, uma baixa autoestima, uma professora minha, ela fez isso comigo. Professora Luciane, Coitada da Luciane. de Geografia. Coitada Professora da Luciane de Geografia. Vou falar de novo de você, professora. Não tenho nada contra você. Ela é uma educadora. Eu entregava as provas em branco, igual você. Literalmente, eu ficava só esperando, porque ela não queria que as pessoas saíssem antes, porque eu já queria sair para ir para quadra jogar bola. E aí eu fiquei lá, ela falou, você vai ficar até o final. E eu lá assim, olhando a prova assim. E a sala tava cheia. E ela chegou do meu lado e ficou em pé, eu olhei para ela, fiquei quietinho. Ela falou assim, Anderson, olha para você, para todo mundo ouvir. Você acha que você vai ser alguém na sua vida? Você não é nada. Uma pessoa igual você que não consegue fazer uma prova, você não vai ser ninguém na sua vida. Esquece. E todo mundo começou a rir. A sala inteira começou a rir. E eu era o zoeiro da sala. Então eu ri também. Só que por dentro eu me senti muito mal. Eu falei, puta, cara. Então eu sou... E aí eu coloquei que eu era aquilo mesmo. Tanto é que depois eu comecei a entregar um monte de prova em branco, não só dela, mas de várias outras matérias, porque eu era inútil mesmo. Eu me senti... Ela me botou tão pra baixo que acabou comigo ali. Tudo bem, a intenção dela era o quê? Era, tipo, se mexe, cara, se liga. Choque de realidade, né? Só que quando você faz isso com uma pessoa que já tem a baixa autoestima, se eu chegar pra você, Ana, você abaixa... Pô, realmente, Ana, você não é nada mesmo, hein? Nossa senhora, você não consegue fazer isso? Realmente, ó, vai fazer outra coisa. Você não fica pior? E ela sendo educadora, ela nunca poderia ter feito isso. Sendo educadora, ela é uma educadora. E ela fez isso comigo e hoje, até hoje eu lembro disso. Serviu para me ajudar? Talvez. Quando eu fiquei maduro, pô, passei um monte de concursos. Mas quantas pessoas que pensariam assim como eu depois? Mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui, viu? Faz aí, vai, Rogério, faz aí. De fato, você falou, ela podia ter feito... Não, talvez a abordagem não seria melhor. Mas, funcionou, que até hoje você não esqueceu disso aí, cara. Não esqueci, até hoje você não esqueceu. Mas eu penso disso o aí. seguinte, quantas pessoas talvez teriam essa maturidade que eu tive? E agora, assim, outra coisa, eu quis ser professora um pouco para ser diferente, porque eu passei por isso também. Inclusive, você passou passei também? por uma situação péssima. Conta aí. Nossa, Cleuber. Cleuber, pronto, alguém vamos lá. estava falando Ele falou, eu não sabia Dia do fazer as professor questões de matemática lá, tinha 3 questões que eu não sabia Era colégio? fazer. E ele chegou e falou assim, gente, eu vou dar valendo ponto extra que eu vou tirar da Ana Tereza para quem conseguir fazer as questões que ela não conseguiu fazer. Falou isso? E aí eu era uma adolescente muito assim, e falei, puta que pariu, você sai da sala. E assim, foi uma coisa que aquilo me marcou, assim. A história é longa, mas pode contar agora. A questão é, ele deu, cada grupo era um sólido e eu era o cone. E aí, minha mãe... te colocou como cone. Eu era o cone. A minha mãe cone pagava aula particular, porque eu tinha que dar a aula sobre o cone, montar uma lista de exercícios sobre o cone e aplicar essa lista de exercícios para a prova. E aí a minha mãe me colocou numa aula particular para o professor me ajudar a montar a aula e a lista de exercícios. E aí montou a lista... O Daniel já conhece essa história. Montei a lista de exercício. E aí meu avô morreu e eu tive que ir para o interior. E os últimos 3 exercícios não deu tempo de eu voltar na aula particular para finalizar os 3 não deu exercícios. tempo. Aí eu falei, né, na segunda-feira, olha, professor, meu avô morreu, eu tive que ir para o interior, eu fiz a aula particular, montei a aula, né, apliquei a aula nos meninos e falei, mas na lista de exercício, os últimos 3 eu não consegui voltar na aula particular porque eu tive que ir para o interior e tal. Não, sem problemas. Ó, pessoal, valendo o ponto extra que eu vou tirar da Ana Tereza para quem conseguir fazer. Aí eu falei, não, eu que fiz essa lista de exercício,
Ninguém vai fazer essa lista de exercícios, sai de mesa em mesa, catando as listas. Você fez isso? E falei, não, ninguém vai fazer a lista porque eu que montei, e a lista eu que imprimi, o exercício é meu. E saí catando as listas. E aí, enfim, ele falou, vá pra fora da sala, você não tem educação, sua mãe te deu educação. Aí eu falei, você não sabe nem se eu tenho mãe. E aí foi Nossa, começou a treta. a treta danada. Claro que no final do ano reprovei por 5 pontos com ele. Ele te reprovou? Me reprovou. E aí, assim, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei assim, é isso, eu sou ruim. Então, assim, você falou, você é ruim, né? a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tem que fazer curadoria, não só de matéria, de cursinhos, de PDF, curadoria de como eu vou estudar, mas de curadoria também de quem a gente escuta. Sim. Poxa, eu estou dando crédito para uma pessoa que eu não considero nada na minha vida. Então, assim, é muito importante, mas isso eu vejo hoje com 35 anos. Quem a gente escuta? Você está se cercando de pessoas que te falam coisa boa? Escolhe também o que você vai ouvir, o que você vai levar para você. Porque é isso, né? Às vezes as pessoas falam as coisas, aquilo para ele talvez não tenha tido a menor importância, mas para mim significou muita coisa. É forte isso daí acontecer com a gente. E você, imatura, aborrecente, porque o adolescente é aborrecente. Sim. O adolescente é o sabe tudo, tal, e vem uma pessoa te põe pra baixo, aí você fala, sou um merda mesmo, sou uma merda mesmo, não sirvo pra nada. E assim, são os tipos de pessoa, né? Tem gente que sentaria, choraria e ficaria mal. Eu não, eu sou do embate. Eu falei, não, ninguém vai fazer a lista de exercício, não sei o que, mas por dentro aquilo ali tava assim... Acabando com você, né? Nossa, acabou comigo por muitos anos. Carreguei isso anos. Então, uma das coisas que eu falei de querer ser professora e tal, foi até isso, porque eu queria também fazer diferente do que tinha sido feito até ali. E sobre essa questão de entregar a prova em branco, eu tive professor que depois me chamou e falou, por que você entregou a prova em branco? E falou, não, eu tive um professor que falou assim, eram 25 questões, eu vou te fazer 25 perguntas, 1 minuto para você responder cada, se você quiser eu te faço a prova aqui. E outros, né, falaram, pelo menos ela é honesta, tá vendo? Vocês escrevem qualquer coisa ainda, me faz corrigir. Então, assim, é diferente. E eu até pensava de ser professora também por isso, porque eu queria fazer diferente, né? Eu sempre pensei que eu queria ser alguém que levantasse as pessoas, e não alguém que jogasse as pessoas para baixo. Então, assim, era a minha ideia quando eu entrei no